11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. A inteligência artificial generativa é o desafio que as sociedades de autores neste momento têm. Não é que vão ter, é que têm. Porque já cria sinfonias a Beethoven e romances a Isabel Allende. O que é extraordinário. Mas o que é extraordinário é nós pensarmos que isso é feito com base nos conteúdos protegidos dos autores que criaram efetivamente as obras. Fazem e que parte do Big Data que essas obras que alimentaram a máquina, que ensinaram a máquina para depois tentar criar uma coisa parecida. Não sei quem. Portanto, o que há a fazer é regular a forma Isso como... é possível fazer, Paula? Claro que é. É já esta quinta, dia 22, dia do autor português, que a Sociedade Portuguesa de Autores faz 100 anos. Nascida no tempo do cinema mudo e da grafonola, a SPA faz 100 anos em época de inteligência artificial, com o objetivo de sempre defender a propriedade intelectual, proteger os seus protagonistas, promover a cultura portuguesa em diversas áreas, como a música, a literatura, o multimédia, a arquitetura, a dança, a arte, o teatro. São mais de 27 mil criadores abrangidos, cerca de 5 milhões a nível internacional. Para celebrar connosco, convidei Paula Cunha, administrador da SPA, que nos mostra que, de facto, os autores são a alavanca criativa de todos os milénios. Olá, Paula, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá, boa noite. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui a falar consigo. A Paula que nasceu em Luanda. Exatamente. Veio de lá muito pequenina, veio retornada em 75 ou 76. Vim de lá com 9 anos, vim de lá em dezembro de 74. É muito curioso porque a sua área é toda a ver com a sociologia, o desenvolvimento das organizações, toda a sua formação, a gestão autárquica, porque foi autárquica e foi administradora pública na parte local durante quase 2 décadas, e depois doutorou-se então em Ciências Sociais, em Comportamento Organizacional, no ISCPS, onde é investigadora e colaboradora neste Centro de Administração e Políticas Públicas do ISCPS. Tirou depois uma especialização agora já há 2 anos, na Universidade de Chicago, sobre Inteligência Artificial and Data Science for Leaders, sobre a qual já vamos falar, porque isso tem um bocadinho a ver com, hoje em dia, com os direitos de autor e com toda esta avalanche. Não foi só a revolução digital, mas agora também da inteligência artificial, que mete outros problemas e hoje são outros desafios. Para já, eu gostava de falar destes seus 18 anos muito curiosos que a Paula teve, quer na Câmara de Cascais, ainda no tempo do José Luís Judas, quer na Câmara de Odivelas, e depois deu ali também além da CCDR, aqui na Lisboa e Val do Tejo, também deu um pulinho ali à Lourinhã. Toda esta sua ligação à parte autárquica foi muito importante para as políticas locais, porque teve em movimentos muito, muito importantes e em alturas-chave, de facto. É um privilégio, efetivamente. Foi uma opção, podia ter calhado, podia ter sido uma coincidência. Um acaso. Não foi de facto uma opção. A minha vida profissional começou na Câmara de Cascais, com o presidente na altura chamava-se Jorge Darjan. Ainda foi no tempo de Jorge Darjan. Foi, tive uns anos com esse executivo. Jorge Darjan, depois saiu, a seguir Manuel Príncipe Ceia. Portanto, foi esse processo. Depois José Luís Judas só entra a seguir. Mas onde já tratava do turismo, da hotelaria, da defesa do consumidor. Exatamente. A minha primeira atividade enquanto dirigente, e a minha carreira tem esse aspecto um pouco atípico, porque eu comecei praticamente como dirigente e, portanto, fui sempre dirigente. Assessora dos conselhos de administração, do que fosse, exatamente. E diretora. Comecei precisamente com atividades económicas e turismo. O que no Concelho de Cascais é uma atividade muito interessante. Intensa. Foi extremamente rica, extremamente aliciante, porque eram os mercados, imagine, eu era uma miúda, não é? Imagino que é com pouco mais diria 20, tinha 25 anos, 26 anos por aí, coordenar equipas de fiscalização que iam fiscalizar as feiras, os mercados. Feira de Carcavelos, meu Deus, já pertencia. João, isso sim, pertencia, pois, claro que sim. Eu morei ao lado, mas já pertence a Cascais. Claro. Por exemplo, uma das experiências mais interessantes, está muitas, mas esta recordo-me bem,
foi a resolução da questão da boca do inferno. Não sei se recordam aquelas vendas, digamos, caóticas, não é? Que depois foi crescendo, aquilo era um caos. Tendas e tendinhas e coisas, sempre ali à volta, muitos turistas. Sim. E ao pé do guincho. Exatamente. E nós, na altura, enfim, houve uma decisão política, vamos avançar mesmo com... Tínhamos que coordenar por alguma ordem nesse território. Sim. Claro que sim. E foi um processo, de facto, muito interessante, porque quem ficava havia muito menos lugares disponíveis do que as pessoas que lá estavam, os feirantes, os ambulantes que lá estavam. Aquilo era um caos completo. Isso deu uma lição importante. Eu era jovem e deu uma lição interessante, que foi se nós fizermos as coisas com rigor, com justiça, e se conseguirmos demonstrar que as decisões são tomadas em verdade e não por favoritismos, não há problemas. Ou tendencialmente as pessoas aceitam. E ali houve muita gente... Mesmo que fiquem sem lugar e que vejam que não têm lugar. Exatamente, João. Ali houve muita gente que ficou sem lugar. Os lugares foram sorteados. Portanto, mas isso que eu ia dizer, esse cara para entrar tem que cumprir as regras. Exatamente. As pessoas perceberam quais é que eram as regras, eram muito claras, não ficavam porque eram primos ou amigos ou, enfim, ou conhecidos. Isso não era nepotismo. Exatamente. Houve um levantamento na altura muito exaustivo e depois houve um sorteio, que foram eles que fizeram. Para os lugares limitados que havia. Portanto, havia mais candidatos do que lugar. Claro. Houve um sorteio, foram eles que tiraram as bolinhas. Não. Portanto, não foi ninguém da Câmara. Exato. E o que é facto é que no dia em que foi feita a reinauguração, foi perfeitamente pacífico. Ainda bem. E, de facto, tive muitas experiências destas. Portanto, mostrando que poderia ser complicado e numa atividade, num setor que podia ser complicado, nós estávamos com receio de que pudesse complicar. Pois, porque tínhamos, inclusivamente... Grandes lobbies também, grandes famílias e tudo a querer concorrer. Sim. Tínhamos, inclusivamente, segurança, enfim... Claro, reforçada, controlada, não visível. Felizmente não foi preciso nada, porque foi perfeitamente pacífico. Mas é uma lição grande que se obtém. A sua formação sociologia. Sim, não sei que é muito importante. E depois também a parte dos recursos humanos, que a Paula também se tornou especialista. De repente, na Câmara de Cascais, estava a gerir um mundo de 1.500 pessoas, 1.500 trabalhadores. A minha sociologia, a minha licenciatura de base, que é Sociologia, depois teve uma especialização que tinha realmente a ver com recursos humanos e com organizações. Eu sempre fui muito ligada à questão das organizações. É curioso que muitos anos mais tarde venha doutorar-me com uma especialização em comportamento organizacional. E também tinha feito uma pós-graduação precisamente em organizações. Portanto, e de facto os recursos humanos sempre foram uma área na Associação Industrial Portuguesa. Exatamente. Os recursos humanos são uma área muito importante porque os recursos humanos são a pedra de toque. Isto é um clichê, mas é rigorosamente verdade. São as pessoas que fazem a diferença, não é? Portanto, temos que saber ter essa atenção e lidar com elas, exatamente. Porque há de tudo também. E numa Câmara, então, uma Câmara grande, Lisboa, nem digo Lisboa, mas só a Câmara de Cascais, 1.500 pessoas, é um mundo de pessoas, de famílias, de casos, de pessoas diferentes, em posições diferentes, com responsabilidades diferentes. Não deve ser fácil, às vezes, encadear tudo isso. Nunca é fácil. Pois. Nem com 1.500, nem com 100. Um caso. Nem com 100, nem com 50. Pois, nunca é fácil, não é? Claro que quanto maior é o universo, mais complicado se torna. Mas sim, nunca é fácil e é preciso, de facto, saber olhar para as pessoas, mas também saber contrariar, ou seja, não cairmos aqui na tendência que às vezes há. Eu sei que vou ser politicamente incorreta, mas é assumido, porque nós não podemos ser aquela lógica do líder bonzinho, não é? Há uma teoria interessante na academia, um senhor que se chama Collison, que é o problema do líder Prozac. Porquê? O que é que ele diz? Pois, o líder Prozac é aquele líder que diz que sim, está sempre tudo bem, sempre tudo bem. Mas assim não se gerem... E depois, o que é que acontece? Tem problemas. E se algum dia a organização é confrontada com um problema, com uma questão, ninguém consegue resolver, nem ninguém consegue reagir, porque está sempre tudo bem. Não é? E, portanto, nós temos que saber... motivar as pessoas, estimulá-las e manter sempre o sentido crítico, um sentido de urgência, que eu acho que às vezes vai faltando nas nossas organizações. É preciso termos esta perspectiva. E essa postura, que não é fácil às vezes, eu reconheço isso. Eu tenho uma sobrinha que trabalha na legislação de direito, especialista jurista laboral, e dizia ela, tio, às vezes há empresas que, e aconteceu mais há uns anos do que agora, tínhamos que fechar e tínhamos que falar com
300 pessoas que tinham que ir para a rua. E eu penso, mas isso é dramático, e eu recomendo que consegues dormir. E ela, tio, a solução era ou essas irem para a rua, ou 1.800 a empresa falir. Iam 1.800 mais. Acabava tudo a vida. Não é fácil, mas são decisões que às vezes tinham que ser tomadas, e não era de ânimo leve, mas as coisas têm que ser resolvidas e têm que ser conversadas, negociadas, com certeza. Sim. Mas é o tal dizer não quando é preciso dizer não e tentar justificar, sempre não perder a humanidade, mas não deve ser fácil. Sim, e acima de tudo nós temos sempre que saber tratar as pessoas com dignidade. Com a dignidade que cada pessoa merece. Que é muito importante. Explicar não é só um número, não é só mais uma. Isso é muito importante. Não pode ser um número mesmo. Em Odivelas também tem a ver com... Quando entrou, já era cidade, Odivelas? Não, é uma experiência também... Eu, de facto, sou muito privilegiada. Isto foi em 2002 e saiu em 2005, portanto há 20 anos. Sou porque privilegiada sei que teve nesta formação tive a felicidade do município de ter algumas experiências muito interessantes na minha vida profissional, da qual agora a SPA obviamente é mais rica nesta fase, não é? Portanto, é mais aliciante nesta fase. Mas de facto eu acompanhei a Comissão Instaladora. Na altura o presidente da Comissão Instaladora, Manuel Vares, que depois veio a ser presidente. Eu estava em Cascais na altura, era dirigente em Cascais, e o Manuel Vaz precisava, porque o diretor financeiro, enfim, tinha tido uma questão de saúde, infelizmente já faleceu, entrando depois, acabou até por falecer, e precisava de apoio em termos, enfim, da parte financeira, económica, etc., de alguma reestruturação, porque não era um processo fácil, foi mesmo um processo complexo, muito complexo. E portanto faço dou-lhe essa assessoria. Enfim, isso passou, e anos mais tarde, quando há a eleição para a Câmara, ele convida-me para ser diretor do planeamento estratégico, e eu aceitei depois, anos mais tarde. E portanto aí é outra etapa, não é? O projeto da criação do município de Odivelas, e depois teve a seu cargo também o plano diretor municipal, as questões da mobilidade. Da mobilidade, sim. Foi muito interessante a mobilidade. Eu estou a usar o adjetivo interessante várias vezes, mas é de facto um adjetivo que se aplica. É o que surge. É o que se aplica. Para melhor retratar aquela experiência que teve. Então, ainda bem, repita mais vezes. Quando for interessante, diga. Exatamente. E depois logo a seguir esta comissão também de coordenação e desenvolvimento da região de Lisboa e Val do Tejo, esta CCDR, onde coordenou esta estratégia regional de Lisboa 2020 também, que foi um grande desafio, foi uma etapa da minha vida muito boa, muito estimulante, um adjetivo diferente. Sim. Muito estimulante. O Engenheiro Fonseca Ferreira, infelizmente, já não está entre nós. Não está entre nós. Grande dirigente, grande técnico, grande teórico, enfim, uma pessoa a quem esta região e o país deve muito. Fonseca Ferreira é um homem extremamente objetivo, frontal e sabedor, e com uma visão estratégica. Aprendi muito. Isso é que falta a muita gente, aprendi muito estratégia com ele, e sou-lhe muito grata. Com tudo que aprendeu. Eu estava em Odivelas. Exatamente. Eu estava em Odivelas, enfim. Ele convida-me para... Ainda estava na parte da expansão do metro, também tratou disso, não foi? Sim. A extensão do metro até Lisboa, até Odivelas. Nós tínhamos, a Câmara tinha a responsabilidade da mobilidade em Odivelas, ou seja, se o metro chega a Odivelas, há que fazer a reformulação de como é que os autocarros... Exatamente. Quer dizer, como aquela maravilhosa IC22 que eu tanto uso, que acho que foi a melhor coisa que fizeram para ligar à Crel, que é uma extraordinária via que tanta falta fazia, esta radial. Isso é tão importante. Eu tive a alegria de estar na viagem inaugural no metro, sozinha, com mais as pessoas da Câmara e da metro, etc. Não é? Mas, digamos, um metro só para nós, não é? Foi realmente muito giro. Mas voltando à CCDR Lisboa e Val do Tejo, foi realmente uma experiência rica. E o Fonseca Ferreira tinha esta visão estratégica que efetivamente vai faltando muito, porque não basta, enfim, não bastam fazer planos, não é preciso de facto que eles apontam para o futuro. E na realidade é curioso verificar que as linhas mestras da nossa estratégia, aquilo que nós definimos
para o horizonte de 2020, e já ultrapassaram 5 anos. Exatamente. Lisboa cumpriu, portanto, Lisboa a questão do turismo, a questão da inovação, a questão do logo em 2006 houve esta conferência no CCB, importante, Lisboa 2020, turismo, que perspectivas na região de Lisboa. Sim. Estava a começar aquele boom incrível que depois aconteceu. Estava nos princípios. E nós alertámos, enfim, tinha muitas potencialidades, mas também trazia problemas claro. Questões. Sim. Nem são problemas, são assuntos sobre os quais se deve refletir. Exatamente. Não é? E deve haver regulação, obviamente. Um pormenor, por exemplo, foi agora há pouco tempo, por exemplo, os tuk-tuks e estas ruas de Lisboa onde foram proibidos, 100 e tal. Sim. Mas é uma coisa que o Porto já tinha feito há 10 anos, quer dizer, como é que só agora é que Lisboa se pensou que isto de facto está a atrapalhar demasiado até os locais e, portanto, temos que vir, é muito importante o turismo, é óbvio, não se pode acabar com isso, é muito importante para nós e para todo o investimento que é feito, mas com regras, obviamente, e, portanto, mas havia que não visse isso. Não, quanto mais venham todos, que tudo bem, tudo alojamento local, tudo de todo lado, mas não pode ser assim, claro. Não pode ser assim, é preciso olharmos é preciso termos uma humildade. Os milhares que entram pelos cruzeiros, tudo isso, há todo um sistema. E é preciso vermos o que é que aconteceu com outras cidades que fizeram o mesmo. Exatamente, para não andarmos a partir pedra, não é? Porque há experiências em Barcelona, e como é que foi? E há cidades que não fizeram nada e que tiveram booms enormes de turismo e que depois foram abaixo, porque não houve nenhum controle. Exatamente. E há cidades que, de facto, souberam fazer intervenções a tempo de evitar que houvesse o descalabro depois. Sim. E, portanto, também fez algumas viagens para estudar isso, porque a Paula andou muito não só a dar formação, não só pelos PALOPs, mas também dentro já da parte dos direitos de autor em muitos países, por esse mundo fora, mas também nesta parte autárquica, enquanto foi administradora também da ordem pública, digamos assim, também fez para ver outras experiências. Sim, enquanto fui vice-presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo, nós tínhamos a vice-presidência da Comissão das Regiões Periférico-Marítimas, enfim, um conjunto de regiões da ala marítima, como o nome diz, e isso levou-nos a conhecer outras experiências, muito importante, congressos. Sim. E nós tínhamos um papel de algum relevo, digamos, em termos internacionais, junto destas regiões, mas éramos muito chamados pela experiência de Lisboa, okay. Sim, da também região também de Lisboa. A cidade aeroportuária. Porque, e, portanto, sim, e é preciso também clarificar que, quando falamos em Lisboa, neste aspecto em concreto que eu estava a referir, a CCDR Lisboa e Vale do Tejo, na altura, abrangia 51 municípios. Portanto, era a região de Lisboa e Vale do Tejo, não é só Lisboa. Não é? E, portanto, se eu disser que Leiria fazia parte, Fátima fazia parte, Almada, Setúbal, Sesimbra, Montijo, obviamente. Cascais, Sintra, Oeiras... Uns 100 km à volta, exatamente, raio Lourinhã, chegou a dar uma ajuda no plano estratégico do Lourinhã, chamaram-na para... Sim. Fruto do seu bom trabalho. Sim, uma experiência muito interessante também. Olha, interessante, outra vez adjetivo interessante, mas foi um plano estratégico num território que não era na altura propriamente vocacionado, ou pelo menos não tinha não via experiências de planeamento estratégico, e foi uma experiência que foi abraçada pela sociedade em geral. Portanto, foi muito agradável de ver como é que ao início há alguma retração, alguma desconfiança até, e depois, mais uma vez, envolvendo as pessoas, não é? Porque não há planeamento estratégico sem envolvimento de todos os atores sociais, e, portanto, com o envolvimento de todos foi que depois, no fim, ganhamos um prémio do melhor evento do ano, assim, uma coisa assim deste género, muito um plano estratégico. Acho que, agora estou a pensar que essa experiência passou para a Lourinhã. Eu estou a pensar noutras experiências, até na parte dos direitos de autor, que há muitas coisas que depois passaram para outros países que vos copiam, e já lá vamos falar disso, já na segunda parte. Acha que ao visitar Portugal e ao andar por Portugal, não sente que esses exemplos deviam ser ainda mais implementados, e há muitas zonas que precisavam deste ordenamento? Sim, precisamos muito, não é? Precisamos de planos, mas mais do que planos, precisamos da aplicação da estratégia, precisamos da concretização da estratégia.
Diagnósticos há muitos. Nós somos um país com imensos diagnósticos, imensos, e muito bem feitos, diga-se da verdade, há depois eu soube, por exemplo, estou a pensar no programa Polis, houve assim alguns que tiveram uma marca muito boa no território, foi muito importante para algumas cidades. Estamos a falar, voltamos à Fonseca Ferreira, não é? Portanto, estamos a falar de poucas pessoas que de Exato, facto, que desenvolveram estas... Mas isto devia ser replicado, há muitas zonas que eu penso que, olha que falta que fazia aqui um programa que fizesse esta querela aqui e que não fosse preciso atravessar o centro para... Assim, sem dúvida. Pequenas coisas simples que... Vamos, esta sua aproximação à SPA, tenho aqui qualquer coisa a referenciar, mas o António Vitorino de Almeida e um piano. Quando é que foi a primeira vez que, no fundo, foi para lá já, em 2012, portanto já lá vão 3 aninhos. A que é que se deve, a quem é que se deve, ou a que circunstâncias é que se deve, como é que apareceu a SPA na sua vida, Paula? Olha, apareceu por um acaso. É verdade, apareceu por um acaso. Mais uma vez foi um convite. O presidente da SPA, na altura, já era o presidente da SPA, o Zé Jorge Loteria, com quem eu tinha trabalhado em Cascais. Ele é desde 2010, se não me engano, já há bastante tempo. Muitos anos antes, tinha sido vereador, ele tinha sido vereador dos recursos humanos em Cascais, quando eu era diretora de recursos humanos. Portanto, nunca mais tivemos contacto. Enfim, cada um seguiu depois, obviamente, o seu percurso. E depois, anos mais tarde, surge este convite, por força, creio eu, de algumas pessoas em comum. Sei que era necessário, enfim, alguém com as minhas características. E ele soubesse agarrar. E ele convidou-me. A recém-criada sociedade. E ele fez-me esse convite. E eu aceitei. E foi aí que começou esta nova aventura, não é? Estava a falar em António Vitorino de Almeida. Porque este ambiente da SPA, o piano... É fascinante. Eu sentia-me uma miúda, nitidamente, quando eu entrei na SPA, aqueles primeiros tempos, ainda hoje, para mim é um fascínio, ainda hoje. Um fascínio, é uma honra, é um privilégio lidar com tantos autores e com a inteligência nacional, efetivamente, e internacional. Criativo. Mas na altura, eu lembro perfeitamente... Já era ali no Duclolé, lá em cima? Exatamente, sim. Episódios engraçadíssimos, mas, por exemplo, este... eu estava num gabinete por cima, num primeiro andar, e de repente ouço tocar piano. Ouço som de piano. Eu gosto muito de piano. Aliás, aprendeu ou não? Aprendi piano. Sim. Não sei tocar. Aprendi piano há muitos anos atrás. Não disse com o cara de que não peça para tocar. Não peça para tocar, exatamente. Porque senão sai sempre a mesma música. Mas sim, mas gosto muito de piano. Gosto mesmo muito de piano. E comecei a ouvir tocar piano e vim até cá fora. Não me apercebi quem era. Fiquei ali um bocadinho e fiz um comentário. Que coisa maravilhosa. Tão bem tocado. Felizmente foi um comentário inteligente, porque eu olho para baixo e era o António Vitorino de Almeida sentado ao piano, o maestro António Vitorino de Almeida, que estava à espera de ser atendido. E nós temos um piano ali na do Clalé, e então estava ali a tocar, muito entretido. Portanto, este é um dos exemplos assim, de coisas fascinantes que nos podem acontecer e que me aconteceram naquela casa. Ali teve muitas funções na SPA desde 2012, assessor de Conselho de Administração, foi diretor-geral, teve coordenador executivo dos serviços, recursos humanos, sistemas de informação e informática, gestão financeira, área jurídica, relações internacionais, é uma área onde se especializou muito, quanto a mim, responsável muito pelo projeto da lusofonia, que é muitíssimo importante e que a Paula, eu vi uns vídeos seus, também faz em Angola, na sua terra natal e em Cabo Verde, por exemplo. E depois tem uma série de organizações, a OMP, esta Organização Mundial da Propriedade Intelectual, um organismo da ONU, pela qual tem reuniões, por exemplo, em Cabo Verde, ou pode ser em Bruxelas, ou com a CISAC, que é esta Conferência Internacional das Sociedades de Autores e Compositores, isso aconteceu em Luanda, mas esta CISAC, por exemplo, teve reuniões em Moscovo. Moscovo, aliás, onde aconteceu porque é que é uma das cidades que não adorou? Não. Moscovo tem coisas muito bonitas para ver, acho eu. Hoje em dia, se calhar não, mas sim, quem eu conheço que visitou Moscovo e São Petersburgo ficou muito encantado com as duas. São duas cidades completamente diferentes. Conhece as duas? Foi às duas? Nós tivemos em Moscovo esta reunião da CISAC. O presidente da SPA foi durante 2 mandatos, anos. Exatamente, foi presidente do Comitê Europeu da CISAC. Sim, exatamente. A CISAC é a Confederação Mundial das Sociedades de Autores, portanto reúne todas as sociedades de autores do mundo. Essas congêneres são bem umas 200, é uma coisa grande. Isso prova bem a influência da SPA, enfim, sendo uma cidade pequena média, de um país pequeno-médio, não é? Face
Sim, ao mundo. E o Presidente foi português durante 4 anos. E o Presidente foi eleito e reeleito. E de todos os anos há um congresso, e nesse ano foi em Moscovo. Em Moscovo, temos em 2017. Exatamente. Moscovo. Foi exatamente no ano, aliás, nós estávamos lá quando ocorreu aquele atentado no metro em São Petersburgo. Em Moscovo, nós ficámos num hotel ali relativamente central e assistimos a uma parada militar cá fora, postas policiais. Como nós gostamos. Como nós gostamos. De uma ostentação enorme. Sim. Mas eu não gostei de Moscovo, efetivamente. Não da cidade em si. Ou melhor, não da arquitetura. A arquitetura é fantástica, não é? Sim. Sob esse ponto de vista, não há dúvida nenhuma. Só que para mim uma cidade é mais do que a arquitetura. Sim. É a arquitetura e as pessoas que nela habitam claro. E as atividades que nela se desenvolvem. E em Moscovo nós não somos bem-vindos, não é? O que eu senti claramente, e era numa fase em que eu tinha, aliás, vê-se muitas viagens e visitei muitos países e muitas cidades, quer em trabalho, quer em lazer. Por África também, muitos. Sim, além do Japão e Brasil, e Macau, China. etc. Sim. Agora, ali senti claramente que não éramos bem-vindos. Não éramos bem-vindos. O que eu senti nos países bálticos, pessoas tristes e que não nos falam, não respondem aos bom dias. Eu achei isso uma coisa extraordinária. João, mas eu noto uma Mas aí é porque dizem eles, nós fomos ocupados 50 anos por nazis e depois 50 anos pelos soviéticos. Exatamente. Como é que querem que a gente seja feliz? E ele de facto, é complicado. A Polónia, eu continuo a dizer, para mim é dos povos mais tristes que eu já conheci. É incrível. Já fui à Polónia, a várias cidades, em várias épocas e em várias circunstâncias. Auschwitz é lá. Foi uma experiência traumatizante. Exatamente. Que, aliás, eu acho que devia ser obrigatório. Eu acho que acho que a ONU, enfim, qualquer organização mais séria, internacional, devia fomentar a ida. Exatamente. Eu acho que toda a gente devia ir, e a juventude devia ir a Auschwitz. Só Dachau conheço, mas Auschwitz não. Mas é de facto demolidor. Sim. É uma experiência que de facto. Paulo, e hoje em dia parece que há pessoas que negam cada vez mais. Sinto que devia ser obrigatório. Essa história está a ser apagada e higienizada e não devia ser. Devia ser obrigatório. Sim. Porque onde pode levar o fanatismo. A não ser uma máquina, qualquer pessoa que lá entre sente. Claro. Toca sente, emoção, não é? Claro. Não vale a pena estarmos com coisas. É impressionante. Eu estive lá acho que está bem, e está bem exposto, quer dizer, explica bem, sem escamotear a verdade. Mas aí está, a Polónia é um país triste, eu acho aquele povo triste, sempre achei. Em Moscou não é bem a tristeza, é mais um distanciamento, é diferente, não é? Eu não queria dizer arrogância, mas é alguma altivez. Já Tóquio gostou imenso. Ou não? Tóquio sim. Porque é um mundo fascinante, completamente diferente de tudo. E os japoneses. Sim. E a forma como os japoneses nos tratam. Mas é outro povo, é outra coisa. É de facto uma cabeça diferente. Mas com coisas extraordinárias. É tudo diferente. Tóquio, vamos lá ver. Nós costumamos muito falar em Nova Iorque, não é? Mas qual Nova Iorque, não é? Tóquio é uma cidade... Se me falam em cidades que não dormem, Tóquio não dorme, não é? Quer dizer, é uma loucura, maior, não é? Exatamente, assim, não é? É um mundo. Depois, em termos culturais, é riquíssima. Não é? Tem aquelas experiências absolutamente fantásticas. E muito diferente do que é giro. Muito diferente. Não é ocidental. É claro, outro estilo. Mas é preciso... Há coisas que estamos habituados, mesmo em Nova Iorque estamos habituados. Ao passo que Tóquio ultrapassa o que a gente não... É o Extremo Oriente. Quer dizer, mas o respeito, mas o cuidado, mas... a atenção higiene, para com o outro. Coisas, exatamente. Estes são os aspectos positivos, não é? Eu lembro-me, eu fui ver, tinha comprado os bilhete para ir ver o teatro, o Kabuki, não é? Uhum. Pronto, século que ele começou, século XVII, para aí. As máscaras. É fascinante, aquela efetivamente, magia, não é assim? E estava ali fora, sentada, à espera, enfim, para entrar, a ver o que é que se passava e tal, a observar, a analisar. E senta-se uma senhora, uma japonesa. Outra coisa que eu achei extraordinária foi que elas andam de kimono na rua, e também, que eu sempre achei que aquilo era só folclore ou era só para festas e algumas ocasiões. Não, andam na rua, as senhoras andam na rua, assim, de kimono. A senhora sentou-se ao pé de mim, perguntou se podia sentar-se, com certeza que sim, ali no inglês, enfim, muito... Eu não falo japonês, não é? Muito macarrónico. Lá estivemos ali a conversar um bocadinho de onde é que não vai e tal. Lá lhe expliquei que... Quando a conversa acabou, a senhora levantou-se e agradeceu-me ter falado com ela. Que giro. Ou seja, eu era a estrangeira no país dela. A senhora, de uma educação extraordinária, agradece-o ter falado com ela. Sim. E eu achei isto de uma... A delicadeza. A delicadeza, é um pormenor, não é? É muito japonês, é muito espírito...
daquele povo. E, portanto, de facto, sim, achei. E depois, tecnologicamente, não sim. há. É um mundo à parte. É outro mundo. E foi atendido por robôs, quer dizer, o que é isto? Sim, mas há quantos anos, não é, João? Há quantos anos, não é? Claro. Também gosta da África, não só porque retornou a Luanda, onde nasceu, África, para dar aulas, por exemplo, mas também o Ruanda, a Costa do Marfim, a Namíbia, passou a imensos países da África que sim. dizem sempre muito por ter nascido lá. Se calhar, é provável que sim. Eu costumava dizer, e continuo a achar isso, também é outra coisa politicamente incorreta. Eu acho que a África, é verdade, a África é um bocadinho a esperança, ou ainda ali uma zona que nós temos que pode ser, salvação é uma palavra muito forte, mas é ali um uma redenção da humanidade. Que nós temos, porque está ainda muito por... moldar? Talvez a relação com a natureza continua a ser muito forte. A relação com o ambiente continua a ser muito forte. Infelizmente nós estamos a estragar, enfim, nós ocidentais. E nós temos pouca presença da natureza, eles têm muito mais, não é? Exatamente. E tem outra coisa boa, os ancestrais e as famílias alargadas e a ligação com os que partiram. Nós perdemos muito isso. Muito. Para nós é tabu, a morte ainda é. É, o respeito pelo mais velho. Sim. O cuidado, a entreajuda. A história tribal, quer dizer, a origem tribal que depois ainda se mantém, aqueles laços familiares e de uma família muito alargada, não é? Porque a família não é só como nós hoje temos, a família, enfim, nuclear, ali a família é muito alargada, pois obviamente que sim, quer dizer, a relação com a morte é completamente diferente, não é? Completamente. Nós, João dizia bem, nós temos muitos tabus, temos muito tabu ainda, é um não tema, não é um assunto, exatamente. E lá não. Infelizmente, porque faz parte da vida. Não... E depois é a simplicidade com que o africano olha para a sua vida, para as suas dificuldades. Por exemplo, em Cabo Verde, a Morabeza é efetivamente um estado, uma maneira de estar muito própria. Você chega a Cabo Verde, o cabo-verdiano... Eu gostava muito de conhecer. Recebe-o... Convida-o para entrar em casa, oferece-lhe um copo de água porque não tem mais nada, mas oferece-lhe um copo de água sem nenhum problema, sem estar a pedir desculpas, nem estar a pedir nada. Está aqui, é o que eu tenho. Enfim, exatamente. E mais não é obrigado. Sim, mas faz isto com muita naturalidade. Mas é um povo trabalhador e a música, a cultura, os escritores extraordinários que têm. E a música. De facto é uma força da natureza, tudo aquilo. Sim. A SPA ajudou... Apesar do clima adverso, e isso tudo é muito engraçado. Apesar de muita adversidade, é dos países com mais, sob o ponto de vista geográfico, com mais adversidade. No entanto, são alegres, ultrapassam... É um povo muito trabalhador, sim. A SPA ajudou a constituir a Sociedade de Autores Cabo-Verdiana, que hoje está a funcionar, e isso é um orgulho que temos. Exatamente. Eu vi, aliás, no YouTube estão uns vídeos também com a Paula lá. Sim. É muito Nós bem. Fizemos. SPA, Cooperativa com Responsabilidade Limitada, fundada então em 1925. Eu não sabia que tinha havido umas tentativas fracassadas antes. Em 1873 e 1911 já tinham tentado criar esta sociedade protetora, mas só depois em 25, então, 22 de maio, com o Mário Duarte, este ator e crítico que era cirurgião-dentista, eu adoro isto. O Júlio Dantas, o famoso Júlio Dantas. O primeiro presidente da SPA. O Henrique Lopes Mendonça, que acabou por escreveu a letra do Ultimato, que no fundo tornou-se nosso hino, a portuguesa. O André Brun, que eu só me lembro da Vizinha do Lado e de outros teatros que ele tinha feito, o Félix Bermúdez, o tal benfiquista, que traduziu aquele poema maravilhoso do Rudyard Kipling, do If, e que foi presidente do Benfica tantos anos. Fundaram então esta SSCTP, Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, era ali na sede, nos restauradores, era a sede ali nos restauradores, primeiro presidente o Júlio Dantas, e depois o Félix Bermúdez, com grande ação. Tem hoje este presidente, o Jorge Letria, o vice-presidente o Tom Zé Brito, a Paula é administradora, o Pedro Brunhosa, presidente da Assembleia Geral, e ainda agora partiu, eu conhecia o Renato Júnior, foi uma pena, morreu já este ano, tão novo, e que tem esta função de autorizar a utilização dos titulares dos direitos e protegê-los, os caráteres social, caráter cultural, mutualista, cobre esses direitos de autor, distribui pelos autores, são muitos, 27 mil é brutal. Em cada reunião mensal diz que há 60 novos autores que se juntam ou que querem aderir. De facto, e depois é conhecido também pelos prémios, os prémios SPA também são famosos, o José da Ponte, o prémio Igreja Queiro para a personalidade da rádio, o jornalismo cultural, o prémio Mário Mesquita, o prémio Mariano Gago. Há muitos, uma biblioteca extraordinária, muitíssimo bem apetrechada,
E vem agora então estas comemorações. Já tem ali aquele logótipo lá do José Guimarães, agora para o centenário. Já nesta quinta-feira vai haver então, é a gala que acontece já esta quinta ou não? Depois da manhã, quinta-feira, dia 22 de maio, que é mesmo o dia da SPA, digamos, é o dia... dos 100 anos. Como o João acabou de referir, foi a 22 de maio, portanto incrível. é o dia em que efetivamente se celebram 100 anos. É incrível. É uma das mais antigas do mundo. E tem esta tão importante. E tem esta característica, já agora eu acho que é importante referir isto, tem esta característica de ser multidisciplinar, como o João muito bem referiu ao início, mas eu gostava de destacar porque a maioria das sociedades de autores no mundo são é só para da música, compositores ou autores? Exatamente. Okay. Literatura? Na Europa só há duas que sejam genéricas, assim, como a nossa? Como a nossa. Nós e a belga. Não sabia. De resto são ou da música, ou do teatro, ou do audiovisual, enfim, portanto têm áreas... E Angola também não era compositores musicais, o nome é assim... Sim, União Nacional dos Autores e Compositores. Não é? Sim. Mas também é muito... Também tem arquitetos e sim ou não? Arquitetos não, mas também é uma sociedade que nós fizemos um projeto com eles, enfim, e com o apoio da OMPI. E, aliás, tivemos... Que é o organismo da ONU. Exatamente, tivemos 3 diretores de departamento durante 3 semanas a correr Angola e Moçambique, precisamente a dar formação in loco, não é? A explicar lá como é que se tratam os direitos de autor e como é que se faz a distribuição. Mas sim, a volta da sua questão, João, dia 22 de maio, quinta-feira, o que é que nós vamos ter? Vamos ter o lançamento de 2 selos, portanto uma emissão filatélica que os CTTs fizeram especialmente dedicado ao centenário da SPA. 2 selos muito bonitos, vale a pena serem adquiridos, exatamente. Há este livro, não é? Em nome dos autores. Temos o livro Vem em nome dos autores, que tem efetivamente as compilação dos textos de teatro e de cartazes. Os mais interessantes textos. Deve ser muito giro. Assim, das várias mensagens, vários dos dias do teatro, dia da música. Exatamente. Temos depois a entrega de medalhas de honra a personalidades da sociedade civil que se destacaram, não especificamente em relação à cultura, mas que são pessoas cujo contributo para a sociedade os autores portugueses entendem dever relevar e destacar. Temos a entrega de 2 prémios de consagração de carreira, a Associação 25 de Abril, um deles, e o outro ao Luís Cília, exatamente. Cantautor, famoso. Sim, exatamente. As medalhas de honra são a personalidades, enfim, muito diversas, desde a professora Margarida Mano até ao Vice-Almirante Gamer Marques, a professora Irene Pimentel, a Fundação Lelo, a Fundação Oriente, portanto são entidades muito, muito diversas e de áreas distintas. Depois terminará com uma pequena atuação do Samuel Lúria. Que bom. E, portanto, será o dia... tão bom. É o dia 22 de maio. E depois há uma gala, não há? Vamos transmitir em streaming. Ok. Quem quiser ver, vai ao site da SPA. Pode nos acompanhar no site da SPA. Muito bem, bom. As instalações. É extraordinário. O espaço, sim, exatamente. E vai ser lá, no auditório? É no nosso espaço, é no nosso auditório. Na sala Na sala Galeria de Carlos Paredes. Que, aliás, celebramos o centenário este ano e por isso tem lá uma pequena exposição, não é? Exatamente. Nós também temos uma pequena, é mesmo pequena, mas muito simbólica. Com alguns objetos dele, que ele deixou em testamento. Temos a guitarra de concerto do Carlos Paredes, exposta, e depois alguns pequenos objetos dele que mostram como era o Carlos Paredes enquanto cidadão, enquanto pessoa. O passe, a carteira, a caixinha dos óculos, depois alguns livros anotados, enfim, os discos de ouro, platina, etc., que ele ganhou. É muito interessante. É pequenina, mas tem estes objetos muito simbólicos. A SPA também, a propósito dos 100 anos e a propósito das novas gerações, Paula, também tem esta sensibilização junto das escolas. Continua a fazer isso? Promover algumas visitas de autores a várias escolas? Sim. É muito importante. Nós tínhamos um projeto, desenvolvemos durante anos junto das escolas, que depois interrompemos com a pandemia. Sim. E agora vamos recuperar, aliás, Sim. é um dos projetos que nos tem estado a ser, de certa forma, pedido novamente. Mais solicitado, exato. E, curiosamente, não só por parte das escolas, como por parte de alguns autores que nos vêm dizer, bom, nós estamos disponíveis e isto é importante chegar às escolas e fazer. E é engraçado porque, como é que é? Nós pegamos em alguns autores, não conhecidos, obviamente, não é?
E chega-se à escola, explica-se o que é o direito de autor, enfim, de uma forma apelativa. Exatamente, convidativa, para os miúdos perceberem. E a importância. Exemplifica-se. Ok. O autor que leva a sua viola, por exemplo, e diz assim, olha, vamos agora aqui fazer uma composição. Sim. Faz lá a letra. Enfim, fazem ali uma letra. Por vezes uma letra. O autor, enfim, faz ali uns acordes, música, exatamente. E então cria-se ali, sai ali um conteúdo novo. E depois explica-se. E agora, se nós registássemos isto, isto passava a gerar direitos. Amanhã, quando isto passar no YouTube, tu vais receber porque não sei o quê. Portanto, ou de uma rádio. Enfim, esse é um bom exemplo, sim, senhora. E portanto era uma das formas que nós temos e temos que fazer isso cada vez mais porque de facto temos que continuar a sensibilizar os jovens para esta questão. Não é? O ano passado já tinha havido, nós estamos agora a terminar, temos um minuto. Sim. O ano passado já tinha havido em maio, se não me engano, há um ano, este encontro A Inteligência Artificial e a Cultura, do caos à descoberta, que aliás depois gerou um livro, este Inteligência Artificial e Cultura, editado pela Gradiva. É de facto talvez o desafio maior, e a Paula estudou isso, fez uma pós-graduação disso, a questão da inteligência artificial, com tudo o que isto implica dos direitos de autor. As pessoas fazerem teses de doutoramento com isto, conseguir copiar um texto e mudar um bocadinho, fazer um prompt certo para isto mudar um bocadinho e para poder apresentar como seu uma coisa que é de outro. Sim. Isto não traz desafios incríveis às sociedades de autores, neste caso. A inteligência artificial generativa é o desafio que as sociedades de autores neste momento têm. Não é que vão ter, é que têm. Porque já cria sinfonias a Beethoven e romances a Isabel Allende. O que é extraordinário. Sim, mas o que é isso extraordinário muito é nós pensarmos que isso é feito com base nos conteúdos protegidos dos autores que criaram efetivamente as obras. Fazem e que parte do Big Data que aquilo essas obras que alimentaram a máquina, que ensinaram a máquina para depois tentar criar uma coisa parecida. Não sei quem. Portanto, o que há a fazer é regular a forma isso como... é possível fazer, Paula? Claro que é. A Europa está a avançar, a União está com leis nesse aspecto. Portugal tem tido um papel importante aí porque também. Isso é muito importante. É o desafio atual. Tem que ser. A IA é extraordinária, é muito importante, Sim, é uma ajuda, claro. É uma ferramenta, mas tem que ser controlada, tem que haver regras e tem que haver ética. Claro. E é isso que, de facto, claro que configura todos os desafios. Ainda bem que é a Paula que é administradora neste momento da SPA, porque fez um estudo na Universidade de Chicago exatamente este assunto e, de facto, eu pensei logo, isto é o tema do momento para qualquer sociedade de autores, qualquer direito de autor. Já foi a revolução do digital, agora é esta que é potenciado por mil, quer dizer, é impressionante. E a SPA tem estado muito atenta, aliás, organizámos essa conferência internacional há 2 anos. Há 2 anos já. Há 2 anos já, portanto já fez agora dia 11 foi em 2023, exatamente. Portanto, temos estado muito atentos a isso e, de facto, o Presidente tem sido uma pessoa muito atenta, sempre não é? Muito atenta e muito aberto a perceber, portanto, o que é que está a passar. Autores, estamos em boas mãos. Quero agradecer-lhe, Paula Cunha, administradora da SPA, mais uma vez os parabéns por este século, uma mulher tão nova a tratar de uma coisa com 100 anos, mas muito bem entregue e que está bem de finanças e tudo o que é extraordinário também, e ainda bem, e consegue distribuir esses direitos de autor, e os autores e criadores do mundo inteiro sentem-se protegidos e acarinhados pela Sociedade Portuguesa de Autores. De facto, nasceu no tempo do cinema mudo, mas tem feito um trabalho extraordinário, tem sabido evoluir, e não se vê disso, somos das duas no mundo que são tão genéricas como a nossa e que funcionam tão bem. Quero dar os parabéns mais uma vez pela sua sociedade e que corra tudo bem agora para estas cerimónias que se adivinham já na quinta-feira. Bem-aja, obrigado. Muito obrigada a nós.